A Fórmula 1 toma péssimas decisões, seja para punir um piloto multivencedor quando ele comete um erro, assim como ela já fez com Hamilton e Verstappen, ou seja para beneficiar pilotos de certa região. Por que falo isso? Felipe Massa entrou na justiça para pedir que seja nomeado, junto com Hamilton, é importante dizer isso, campeão mundial de 2008. Importante dizer aqui que ele não quer tirar o título do Hamilton, visto que quem errou foi a F1, a FOM, que é quem gerenciava, né, ou quem gerencia a Fórmula 1, e a FIA. O que aconteceu foi que o outro piloto brasileiro, Nelson Piquet, da Renault, supostamente foi obrigado a bater em uma reta no circuito de Singapura em 2008 pela equipe Renault, que eu já falei aqui. Alonso, que era o companheiro de Nelsinho na época, sabia dessa manipulação e fez uma parada no box antes da batida e venceu a prova lá no final do GP de Singapura. Esse caso foi revelado para o mundo apenas em 2009 e o Estatuto da Corrida Internacional não permite que depois que seja homologado o campeão, por exemplo, o Hamilton foi campeão oficial em 2008 e ele foi homologado, teve uma cerimônia para que ele fosse campeão, ou seja, ele não pode perder o título depois que uma cerimônia como essa é homologada e ela acontece. Só que daí Felipe Massa estava em casa e simplesmente recebeu a notícia que Bernie Eccleston, que era o dirigente da FOM, da FIA e do que mais que poderia ser dirigente na época, sabia que isso tinha acontecido em 2008. Ele deu uma entrevista para um site alemão e disse que sabia que isso teria acontecido em 2008. Ele sabia, na época, que aconteceu. Então vamos lá. O presidente da FOM sabia que tinha acontecido e não falou nada? Assim, Massa e seus advogados suspeitaram de uma conspiração e acionaram a corte inglesa para poder reivindicar o seu título lá em 2008. Para piorar, quando Massa começou a questionar tudo isso lá em 2009, a Ferrari, que era a sua equipe, pediu para ele não falar mais nada sobre o Alonso. Sabe por quê? Porque o Alonso já estava contratado pela Ferrari e isso poderia difamar um companheiro de equipe futuro, isso poderia piorar, isso poderia acabar ali, vamos dizer assim, com a carreira de um piloto que seria da Ferrari no futuro. Um dia eu ainda vou fazer um vídeo aqui só para falar sobre esse safado do Alonso, tá? Um dia eu vou fazer um vídeo só para falar dele. Só que isso piora quando a defesa dos três citados aqui, a FOM, o Bernie Eccleston e a FIA, alegam que o Massa está tentando reviver frustrações do passado e não tem argumento nenhum para reivindicar esse título. Eu acho que é uma audácia gigante. Abre aspas para a defesa do Bernie Eccleston. O fraco desempenho de Massa na corrida de Singapura em 2008 não teve relação com o acidente, nem com o bom desempenho do Hamilton, e ambos não tinham conhecimento da manobra da Renault. Em vez disso, foi devido ao fato de Felipe ter saído dos boxes prematuramente com a mangueira de combustível ainda conectada ao carro. Eu só vou abrir um parênteses aqui para dizer que nessa corrida deu tudo errado para o Felipe. A Ferrari errou, o Felipe errou, mas isso não tem nada a ver com o que o Felipe está alegando. E daqui a pouco eu vou falar o que eles estão tentando fazer, tá? Vamos voltar para as asas aqui do Bernie Eccleston, da defesa do Bernie Eccleston. A parte contrária talvez pretenda tratar esse tribunal como um clube de debates esportivos, solicitando a realização de um exercício hipotético sobre a direção de prova de um evento esportivo de quase 17 anos atrás e a cassação do título de 2008 do senhor Hamilton, que, embora não seja parte nesse processo, tenha sofrido igualmente as consequências do acidente e não tenha cometido os mesmos erros de pilotagem que o senhor Massa durante o Grande Prêmio de Singapura. As consequências esportivas do acidente foram discutidas pelo Conselho Mundial do Esporte a motor, mas se a FIA não estava disposta a reconhecer o senhor Massa como campeão ainda em 2009, depois de examinar cuidadosamente o assunto, como se pode esperar que um tribunal o faça agora? Pergunta, tá? O tribunal não deve permitir que uma reivindicação sem fundamento seja ouvida simplesmente porque o Sr. Massa quer reviver uma memória do seu passado distante. Isso pra mim é tipo assim, cara, vocês sabem que eu tenho culpa, mas vocês não podem afirmar. Até porque já foi homologado. É muito isso pra mim que esse Bernie Eccleston tá querendo trazer à tona agora. Vou pegar o que a defesa da FOM também disse no caso, tá? Abre aspas. Esse processo não dará ao Sr. Massa a recompensa que ele deseja, e os únicos vencedores de mais de 12 meses ou 18 meses de litígio serão os advogados. O fato é que, tanto durante o GP de Singapura quanto ao longo da temporada de 2008, o Sr. Hamilton venceu o Sr. Massa e todos os outros apontou a defesa da FOM, né? E continua, tá? Não há nada de incomum ou injusto nisso. Felipe simplesmente teve o azar de se encontrar competindo com um dos maiores pilotos que o esporte já viu. Aqui agora eu vou abrir o meu parênteses. Engraçado que não é isso que todo mundo diz lá na Europa e principalmente no mundo, né? Eu acho muito engraçado que nesse momento o Hamilton virou um dos maiores pilotos que o mundo já viu. Continuando as aspas. E nem ele, nem ninguém conseguiu vencer Lewis ao longo da temporada. O Massa, em contraponto, agora eu vou trazer um pouquinho do que o Massa falou, principalmente agora que acabou a primeira fase do julgamento, né? Porque querendo ou não, tem essa fase preliminar que o
o juiz lá da corte, ele está averiguando se realmente o Massa tem prova suficiente para que esse caso vire realmente um julgamento, para que volte a ser um julgamento, na verdade que volte não, para que seja um julgamento em que as coisas possam funcionar. Mas o Massa, ele disse algumas coisas muito importantes. Por exemplo, vou abrir aspas para eles aqui agora, tá? Estou muito satisfeito com o interesse demonstrado pela corte inglesa no meu caso. Espero que a corte perceba as tentativas dos réus de impedir um julgamento público das graves alegações contra eles. Agora, aguardaremos a decisão. Isso foi o que o Massa disse pro Jornal Globo, importante dizer isso, tá? É importante dizer também que mesmo em caso de avanço, a decisão não vai representar ainda a conquista do título mundial. Se isso foi aceito, que nem eu estava explicando para vocês aqui agora, a justiça ela vai coletar novas informações e vai analisar se Massa pode ser reconhecido oficialmente como campeão mundial de 2008. Agora eu quero voltar sobre naquela parte que eu peguei e falei para vocês, eu explicar o que as defesas estão tentando fazer. Você reparou que em nenhum momento as defesas falaram sobre a manipulação e sim sobre o mau desempenho do Massa? É muito parecido com a tática do P. Diddy, tudo bem que o P. Diddy não tem nada a ver com esse canal e nada a ver com os esportes, mas é importante que o que eles estão tentando fazer aqui para quebrar o argumento do Massa é atacar a vítima, que foi a mesma coisa que o P. Diddy fez quando a Cassie foi lá depor contra ele. A tática é sim jogar a culpa do que aconteceu em cima do Massa, ou seja, culpar a vítima para que descredibilize o argumento que ela venha a usar. Então, eu acredito que esse supostamente bando de safado, porque a gente também tem que evitar o processo, só esteja querendo fazer isso mesmo, sabendo que eles erraram muito. E eles devem estar culpando muito o Ben Ackles por ter dado essa entrevista lá em 2023, que abriu o precedente para o Massa poder entrar na justiça, que, ao meu ver, tem todo o direito de entrar na justiça e processar. E, claro, eu esqueci de uma informação importante. O que mais está pegando eles também é que o Massa pediu uma indenização de 82 milhões de dólares, que dá quase 440 milhões de reais, tá? Então o Massa, acho que muita gente não ia trabalhar mais a família do Massa. Mas diz aí, o que você achou? O Massa tá certo de entrar num processo contra a FOM, contra a FIA e principalmente contra o Bernie Eccleston? Ou você acha que o Massa viajou? Deixa aqui nos comentários e a gente vai conversando por aqui, certo? Obrigado por ter assistido o vídeo aqui, até o próximo. Tchau!